A vacinação de crianças menores de 1 ano tem o menor índice de cobertura em 16 anos. Dados do Ministério da Saúde revelam que nos últimos 2 anos, a meta de 95% da população-alvo vacinada não foi alcançada. A vacina tetraviral, que previne, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, apresenta o menor índice de cobertura, 70,69%, no ano passado. E a vacinação contra a gripe também revelou este ano esta situação. Em Passo Fundo, o grupo das crianças alcançou 68% do índice. Bom, este é um tema extremamente importante que o Estúdio 4 traz a debate nessa semana. Estão com a gente aqui no estúdio o médico Wilson Vieira Marques, que é um dos responsáveis pela oficina das vacinas em Passo Fundo, a coordenadora do programa de imunização da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, Dinorá Fioravanzo, e a chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Raquel Carneiro. Bom, sejam todos bem-vindos e eu quero de imediato perguntar para o Dr. Wilson, não é? E depois para as demais convidadas aqui, o que está acontecendo no Brasil. Doenças erradicadas e que começam a aparecer novamente porque os pais não estão vacinando. Se você pegar pelo teu enunciado, que você fala o seguinte, as crianças tiveram um índice de aderência ao plano de vacinação da gripe, foi baixo, mais baixo do que o ano passado. Se você falar sobre a tetraviral, mais baixo. Então, é o seguinte, são pacientes que são influenciados por quem? Pelos pais. E são crianças que, na sua idade, são crianças pequenas, por consequência, pais jovens. Então, se você for ver o que pensam os pais dessa criança, porque em poucos casos são os médicos que desaconselham a vacina, muito poucos. Mas são os pais que não acreditam, pais jovens. De onde é que vem a formação desse pai jovem? O pai jovem não conhece sarampo, não teve sarampo provavelmente na sua infância, porque nós já tínhamos uma cobertura excelente. Então, o que esse pai não viveu o problema da varíola, da paralisia infantil, do sarampo e de doenças graves, incapacitantes e de óbito. Não conviveu com essas doenças? Não conviveu com isso. Então, o que ele pensa? Ele pensa, diz, bom, eu vi um artigo, os fake news, né? Eu vi um artigo que dizia que tal doença causava a tal consequência, a tal outra vacina causava uma outra consequência, o caso da hepatite B e do sarampo, que saiu notícias erradas, falsas, mas saíram. Então, esse público jovem, que hoje orienta seus filhos, é um público que não conhece uma realidade que nós mais velhos vivemos. E, por consequência, eles ficam acreditando em algumas coisas que eles pegam nas redes sociais, pegam em artigos e no convívio com a população. Aí, então, é o seguinte, mas não temos caso de gripe, que tu vê esse ano, você noticiou aqui em Passo Fundo, caso de gripe, óbito, coitado, assim, não vou vacinar. Então, isso é um dos motivos, que os pais que são jovens não acreditam muito na vacina por não terem vivido e não ver realmente a eficácia da vacina. Tá. Um outro motivo, muitas vezes, é que eles acham que é um número excessivo de vacinas no 1º ou 2º ano da criança. Por consequência, deveria ser um esquema mais elástico um pouco, mais separado um pouco. E aí, quando pensam assim, eles encontram em guaridas opiniões médicas que tem alguns grupos de médicos que também pensam desse modo, embora não corretamente, mas pensam assim. Então, para nós começar a conversa, eu acredito que esses dois, o principal são os pais jovens que não acreditam e ficam dando ouvido a algumas teorias, algumas coisas que não conferem, né, e levam a não vacinar os filhos. Agora, Dinorá, esses dados que a gente viu aqui nacionalmente do Ministério da Saúde, eles se repetem na região da 6ª Coordenadoria? Se repete. E ainda eu gostaria de acrescentar uma doença que é menor ainda a cobertura vacinal, que é a febre amarela. Né? Por nós não ter a doença aqui no estado, então também ela fica desacreditada, né? Como Exato. Citou o doutor. Mas nós temos casos, sim, em outros estados, da febre amarela, inclusive com alta letalidade, né?
O Sudeste teve quase 800 casos e 260 óbitos. E a gente tem a volta do sarampo no Rio Grande do Sul. Isso, nós tivemos agora no Rio Grande do Sul 7 casos. Então, 5 casos em Porto Alegre e 2 no interior. E a gente observou que, estudando a situação, né, epidemiológica desses casos, um caso que veio de um surto grande que teve na Europa, né? Então, a pessoa viajou, um estudante de medicina que deveria estar vacinado, foi até a Europa, trouxe a doença para 5, 6 pessoas. Mas, felizmente, o surto do Rio Grande do Sul está contido, né? Tivemos mais um outro caso que foi de uma pessoa que viajou também para Manaus, que é onde tem casos, né, de sarampo. Então, tudo isso a gente tem a importância de nós detectar logo a situação. No que aparecer um caso, de notificar o serviço de saúde para que se faça bloqueio vacinal, para que a gente não alastre o surto. Agora, a gente falou de crianças, tu acaba de dizer sobre a febre amarela, mas a gente também tem uma baixa procura de vacinas, por exemplo, como adultos e até adolescentes. O caso da vacina HPV. Isso, acho que é importante também a gente salientar que os adolescentes têm um calendário próprio também. Tem algumas vacinas que estão se fazendo reforço, como meningite, outras doenças. O HPV, muito importante, ele não está com uma cobertura boa. É uma vacina que previne o câncer de colo de útero, né? Importante. E aí entra o preconceito, né? Além dos naturalistas, redes sociais, entra o preconceito aí e os pais pensando que o adolescente começa essa vacina com 9 anos, né? Os pais achando que as crianças são muito jovens para fazer essa vacina, e aí vão adiando e quando vê passa o período. Então é uma vacina que a gente tem baixa cobertura. A hepatite B também, acho que é importante a gente salientar que o adolescente tem que completar o esquema de 3 doses, porque é uma doença sexualmente transmissível, importante também. E a cobertura também não está das melhores para a hepatite B. Agora, Raquel, em Passo Fundo não faltou campanha para que as crianças fossem vacinadas contra a gripe, por exemplo. As gestantes também não alcançaram um índice adequado. Na verdade, a nossa realidade em Passo Fundo não é diferente do nacional, né? A gente vê e tem acompanhado cada vez menos, então, essa adesão, né, pela política pública de imunização, né? Então, a gente sabe que tem a rede privada, né? Então, as clínicas privadas que ofertam também diferentes imunobiológicos do que a gente não tem na rede pública, mas o calendário da rede pública hoje ele é muito farto. Tem várias vacinas de extrema importância, mas a gente não tem visto uma grande adesão. A gente não tem tido falta de vacina nas unidades de saúde, também isso é importante ser dito. Então, assim, alguma coisa a mais tem acontecido que a gente tende a perceber e ter a percepção, como o Dr. Wilson colocou, dessa situação de não vivenciar, né, a doença. Nesse momento, eu acho que isso é bem impactante, porque, na verdade, se despreocupa, né, com aquela situação que se foi vista, né, em anos anteriores. E outra coisa que a gente tem que lembrar, que eu acho que também impacta bastante nessa não procura de vacina, é que como a gente veio vacinando, né, o programa, então, tem algum período já de trabalho, de calendário de vacina. Então, assim, a gente vem vacinando e o que acontece? As doenças não estão acontecendo. Começaram a acontecer agora porque a gente está baixando a guarda. O que estava aparecendo muito? Eventos adversos pós-vacinal. E aí isso, né, a gente impacta muito, então, porque a gente não tem a doença mais, não vivencia a doença e daqui a pouco a gente começa a ver, vacinou e tem um evento adverso pós-vacinal. Então, esse evento adverso pós-vacinal leva o pai a pensar, a refletir e a procurar nas redes sociais ou, né, se informar e começa a ter essa oportunidade desse movimento anti-vacina, que é o perigo que a gente está vendo hoje. Esse evento adverso pós-vacinal seria, no caso, haver uma campanha contra a gripe e ocorrer um surto de gripe, é isso? Não. Na verdade, assim, a gente vacina. Todas as vacinas preconizadas estão sendo atendidas à comunidade, mas o que acontece? A gente vacina a pessoa e aquela pessoa pode ter um evento adverso, né, que pode ser esperado pela vacina ou não esperado, né? Então, isso a gente... Sim, no caso da gripe acontece muito. Eu formulei de forma errada, mas a pessoa se vacina e daí fica gripada logo em seguida e associa com a vacina. Isso é um mito, né? Eu posso intervir? Sim, claro.
A nossa colega aqui nos foi feliz em falar na febre amarela. Exatamente. E ela foi mais feliz ainda de fazer um complemento, e eu quero não ser tão feliz, mas eu quero fazer o seguinte. A febre amarela é uma doença que convive com o mosquito e com o macaco, né? com esse macaquinho, né? O bugio. Bugio, Isso. né? E com o bugio. Então, não são todas as zonas neste Brasil que são suscetíveis. Então, se tem zona assim. O que você fazia aqui? Vamos citar para o nosso caso aqui em Passo Fundo. Fazíamos a vacina da febre amarela. Houve um incidente, houve um caso, houve uma complicação, que está escrito que pode acontecer, mas de impacto muito grande na sociedade, que deve ter levado a vocês incômodos muito grandes por causa disso. O que aconteceu? Aqui em Passo Fundo aconteceu o seguinte, o pessoal ficou receoso de chegar lá e impor uma vacina do calendário lá no Fundo de Saúde. Então ficou o seguinte, qual era a resposta que pelo menos nós recebíamos? Fala com o teu pediatra, vê o que é que ele diz. Aí chegava lá no meu consultório, no ambulatório do que eu atendo. O que diz? Eu digo, você mora em zona de risco, não mora em zona de risco. Você vai para viagem em zona de risco, não vou. Vai para o exterior, não vai. Então, minha filha, segura, espera, não faça. Bom, aí em outubro de 2017, foi oficializado que todo o Brasil deveria fazer a vacina. Isso, teve aquele surto em São Paulo, né? Rio Foi de em Janeiro. outubro de 2017, né? Em outubro, aí não interessa onde você estiver. Por quê? Qual era o argumento? Você não morando na zona de risco, mas você pode ir para uma zona de risco ou inadvertidamente andar por aí, que não se lembrou, e acabar trazer a doença para o meio urbano. Essa doença da febre amarela é essencialmente do meio rural, não é no meio urbano. Mas, se nós não tiver uma população muito exposta, podemos até ter febre amarela urbana. Então, foi nesses eventos que ela falou, que realmente a população ficou temerosa. E aí as notícias falsas contribuíram, obviamente, para amedrontar ainda mais. A gente vai fazer um intervalinho, mas volta em seguida. Vacina que previne sarampo, cachumba e rubéola tem o menor índice de imunização dos últimos 2 anos, mas também tem outras vacinas que estão com um índice bem baixo, a gente já viu isso no primeiro bloco do programa. Dr. Wilson, para desmistificar, quando uma pessoa faz a vacina contra a gripe e de repente, por alguma razão ou outra, pega uma gripe bem forte, por que ela costuma associar que foi a vacina que lhe causou a gripe? Certo. A composição da vacina é feita por uns vírus mortos. Então, os vírus da vacina não é competente para desenvolver doença. Ponto. Não tem. Mas não tem, não desenvolve a doença porque é vírus mortos. Só vai desenvolver sensibilidade. Tá. Uma vacina da gripe é feita... a campanha começa em abril e é bem no outono e no início do inverno. São zonas propícias, nós aqui no sul propícias às doenças de inverno. Então quando você faz uma vacina que vai dar um resultado dali mais ou menos 20 dias. Então nesse período de 20 dias você pode ou já estar com o vírus circulando junto contigo ou adquirir esse vírus em que você não está protegido. Tá. E esse é um fato de, às vezes, você ter essa gripe num período de latência ainda que não haveria tempo suficiente da imunização. A vacina das campanhas são vacinas compostas por 3 vírus. Tá? As vacinas que você encontra na rede privada também existe essa, mas existe uma que protege contra 4 tipos de vírus, abrange um pouco mais. Mas mesmo a de 4 vírus e a de 3 vírus não é suficiente para proteger contra uma infinidade grande de vírus da própria gripe. O
que aconteceu com os Estados Unidos no ano passado? No inverno passado dos Estados Unidos, nosso verão aqui, e houve óbitos intensos lá, houve casos intensos com óbitos lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a vacina deles não estava contemplada com proteção contra um tipo de vírus que circulou nos Estados Unidos no inverno sem proteção da vacina. Então foi um caos. Essa vacina que veio para nós, tanto na trivalente como na tetravalente, ela já veio com esse vírus que atacou os Estados Unidos lá e protegendo a nós aqui. Então, mesmo nós vacinados, nós podemos ser acometidos de uma gripe que não está contemplada nos 3 ou 4 vírus. Outro detalhe, você está vacinado, tempo hábil, já passou os 20 dias, mas eu estou num ambiente, numa sala de aula, ou numa repartição pública, ou um aglomerado de pessoas que não estão vacinadas e estão com a gripe. O que ocorre? Eu vacinado ali, mas recebo uma sobrecarga enorme de vírus. Eu posso não desenvolver uma gripe convencional, mas alguns sintomas eu vou desenvolver. Então tem todo esse mecanismo que pode acontecer nas pessoas que não acreditarem na vacina. Por quê? Porque tiveram a gripe mesmo vacinada. E pegando a colaboração da nossa colega aqui, muitos sintomas de resfriado, de alergia, de rinite são confundidos com a gripe. E fica que eu tive gripe, eu tive isso e em realidade não foi. Eu quero depois voltar sobre o sarampo. Ah, sim. A Dinorá tem uma informação sobre a raiva, porque também tem casos aumentando em função do baixo índice de vacina. Na realidade, não é a falta da vacina. A vacina só se faz da raiva no momento da exposição ao vírus. Ah, né? Não, ela não previne, então não, faz ela não antes, tem né? prevenção. O que é importante é que a pessoa controle, né? E que ela procure serviço de saúde assim que ela for acometida por um acidente com cachorro, gato, morcego. O maior índice de raiva no Brasil atualmente é pelo morcego. Então, a pessoa que se expõe a esses animais, até os animais de produção, boi, vaca, cavalo, também, as pessoas têm que procurar o serviço de saúde para fazer a vacina completa. Às vezes, é necessidade também fazer o soro. Nós tivemos um caso recente de óbito agora no Paraná, onde a pessoa foi mordida por morcego, teve contato com morcego em São Paulo. Ela voltou para o seu estado, no Paraná, e ela fez só 2 vacinas. O esquema completo era 4. Ela não foi feito soro, que é importante num acidente com morcego. A pessoa vai até o hospital e é indicado fazer soro. E essa pessoa foi a óbito por falta de cuidado. Né? Então, a gente está aqui alertando que qualquer acidente... Outra coisa, que não matem o animal, né? Porque tem animais domésticos que podem ser observados. O cachorro da casa, da família, ele pode ser observado, às vezes evita que a pessoa faça todo o esquema vacinal. Agora, Raquel, lá em 2009, quando a gente teve aquela epidemia de gripe aqui em Passo Fundo, nós tivemos o primeiro caso, o primeiro óbito no Brasil, e depois, nos anos subsequentes, vacinação, campanhas de vacinação que foram eficientes. O resultado dessa vacinação que a gente está verificando agora, porque a gente não tem muitos casos em Passo Fundo. Então, não dá para baixar a guarda. Essa é a recomendação, né? A recomendação é que as pessoas, então... tenho certeza, assim, que a vacina ela é segura. Todas as vacinas são feitas com a segurança, com garantias, né? Então, assim, se não fosse isso, a gente teria as doenças por aí, como, né, circularam em anos anteriores. A influenza é muito importante e, como tu lembraste ali em 2009, a questão da gestante, né? A gestante foi uma das, assim, foi mais acometidas, então, assim, a gente perdeu muita gestante, né, naquele ano também, e a gente vê que a adesão, então, é baixa, assim. Esse grupo também tem um índice baixo, Esse grupo né? tem um índice baixo de procura. E é importante que a gente diga para elas que é importante vacinar em qualquer idade gestacional, que isso vai proteger elas e o bebê também após o nascimento, né, porque uma coisa bem importante na gestante são as vacinas, tá? Porque assim, a mãe, tô gestante, não posso vacinar. Não, ela tem um calendário específico. A gente tem a DTPA, a celular, já na rede pública, então, que é para prevenir, então, a coqueluche, né? No recém-nascido, porque essa criança, ela vai começar a receber as vacinas quando ela tiver já 2 meses na rede pública. Então, é importante que a mãe puder estar imunizada
né, já esteja para poder passar anticorpos, né, via placenta para o bebê e até através do leite materno. Então é bem importante isso que a gente... E outra coisa que a gente vê muito no município, eu acredito que seja a realidade de vários municípios também, é a questão assim, de guardar esses registros da imunização. As pessoas não têm por hábito caderneta. Isso, guardar o registro, a caderneta. Então, assim, a gente tem muita dificuldade nisso. Então, a pessoa não sabe, e realmente não tem como saber qual vacina que foi feita, porque a gente tem várias vacinas, né, no calendário básico de vacina. Então, assim, a criança, a gente precisa de um histórico de vacina, como o doutor iniciou, né, o programa falando que a menor de 1 ano a gente tem N vacinas para ser feita. Então, como que a gente vai atualizar um calendário de vacina sem tu ter o registro, a carteira de vacina? Isso dificulta muito também para os pais e para o profissional que está trabalhando. Pela tua experiência na área, como é que a gente consegue dar a volta no país e voltar a índices satisfatórios de imunização? Tu acha que a obrigatoriedade das vacinas ela poderia resolver? Porque hoje não é obrigatório, né? As pessoas não são obrigadas a fazer as vacinas. A não ser quem tem Bolsa Família, que é obrigatório. Então, na verdade, se a gente for olhar a questão de legislação da criança, do bem que o pai deve cuidar daquela criança, aquela criança está sob cuidados do pai, né? O pai é responsável, então o pai tem que garantir a saúde daquela criança também, assim como o Estado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na questão, assim, não só a saúde, questão da educação também, como já foi falado também, a questão, assim, da gente estar trabalhando com a educação para estar divulgando isso e trabalhando junto com a educação, com os professores em sala de aula. A questão, várias vezes a gente precisa acionar conselho tutelar também para trazer essa criança para poder ser vacinada, né? Então a gente encontra muitas dificuldades. Então eu acredito que sim, eu acredito assim, tendo a vacina disponível, né, está dentro, né, de um município, de um território que a gente precisa estar fazendo ações, né, para não disseminar o sarampo, para não ter a polio, para não ter, né, essas doenças, e a gente está protegendo as demais crianças, né, a população em geral. Então, eu acredito que sim, que seja um caminho que a gente tenha que, de fato, não tendo contraindicação naquela criança sendo avaliada, deva se vacinar sim. Doutor Wilson, a gente tinha sarampo erradicado, poliomielite erradicado e agora a gente tem ameaça de novo dessas doenças. Perfeito. É aquilo, as crianças que não são vacinadas adequadamente, ficam expostas. Aí, como não tem no Brasil mais paralisia infantil, não tem sarampo nosso aqui, então, em tese, essas crianças que não são vacinadas, não estão vacinadas, esse adulto jovem que não está vacinado, ele está protegido porque não existe, mas no momento que entra, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Europa, com os africanos transmitindo o sarampo, dá um surto lá que eles saem numa campanha louca para circunscrever aquele foco num determinado período com vacinas. Então, isso é verdade. Um outro detalhe que nós não comentamos, mas muitas das vacinas, como a tetraviral e a própria tríplice viral, ela necessita de reforços. E esses reforços, muitas vezes, passam desapercebidos. Então, fazem uma vacina, eu estou protegido, fim de papo. Mas e o reforço? Normalmente, o reforço, às vezes, está escapando da mão da puericultura do pediatra, porque já não vem com tanta frequência. Às vezes, outro reforço é lá na adolescência, que não está na mão do médico de novo. Por que que o HPV tem um índice pouco de adesão? Por quê? Porque essa adolescente não está na mão de ninguém. Né? Não tem um médico que vá frequentemente, mês a mês ou semestralmente, conferir a carteira dele. Então ele fica na escola, na mídia e nos colegas que ficam cobrando isso. Então o reforço, nós não temos tempo para alongar mais, eu sei que tem, mas tem coisas importantes que poderíamos falar sobre o porquê não vacinar, porquê ter doença. Mas pode não, dizer. Uma das coisas que eu acho importante é a desagregação familiar. É com muita frequência que nós estamos encontrando no consultório e nos ambulatórios o seguinte: pai e mãe se separam, um leva a carteira para cá, o outro fica de levar para vacinar, dali a pouco, quando vê, não está vacinado, está lá, está toda em aberta a carteira, porque ficou para a mãe, ficou para o pai não foi, coisa e tal, e aí dali a pouco aparece um avô lá preocupado com a carteira, saber o que está acontecendo. E isso cada vez mais aumenta isso aí, e cada vez mais frequente. Bom, vamos fazer o serviço, não é, Dinora? Para quem precisa vacinar e deve, né? Não precisa, deve. Faz como aqui em Passo Fundo, na nossa regional aqui?
Bom, todos os municípios, nossos 62 municípios que compreendem a regional, todos têm salas de vacinas, pessoas capacitadas, todos têm a disponibilidade das vacinas. São gratuitas? Gratuitas. A gente tem frequentemente, a gente faz capacitações para os profissionais, estão orientados. Orientamos a busca de faltosos, aquela criança que fez uma dose e não fez a segunda, para que busquem. Então, eu acho que é um conjunto, como comentou o doutor, né? Um conjunto de fatores que nós precisamos reforçar. Pais, profissionais de saúde, enfim, nós temos algumas vacinas que são próprias para os profissionais de saúde, a gente vê que eles não estão vacinados. Eu acho que as instituições de saúde têm que também se preocupar, os hospitais com isso, que os seus profissionais sejam vacinados. Tem vacinas próprias para funcionários que trabalham em hospitais, para que eles estejam protegidos, né, e não levar para os seus pacientes. Enfim, é um conjunto, né? A gente tem trabalhado muito nas campanhas, agora a gente está indo a Porto Alegre, semana que vem. Vamos ter uma nova campanha para o mês de agosto, poliomielite, que é uma doença erradicada nas Américas, mas ainda temos casos na África, na Ásia. Não podemos baixar a guarda, como se diz, e provavelmente vamos ter aí um reforço do sarampo em função desses casos. Também estamos sendo chamados para esses dois assuntos em Porto Alegre. Tá certo, então. Acho que ficou o recado aqui que, né, as pessoas devem vacinar. E a gente, se tem qualidade de vida e se tem uma perspectiva de vida mais longa, se deve também à prevenção, e as vacinas são isso. Se diz que nós estamos com 30 anos de sobrevida, mas graças às vacinas que nós tivemos aqui há 40, 50 anos atrás. Tá certo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O programa está terminando, mas se você perdeu alguma coisa e quer rever este conteúdo, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela, e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.